Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório gerencial de junho de 2022 do CSHG Renda Urbana Fundo Imobiliário. O relatório saiu agora no mês de julho, é o HGRU 11, então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações sobre o relatório. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. E bom, a gente começa aqui com as informações mais básicas do fundo. A cota valor de mercado aqui ao final de junho estava em R$ 118,69, a cota patrimonial em R$ 118,26. Então o fundo está sendo quase negociado aí dentro do seu valor patrimonial. O valor de mercado do fundo aqui de 2 bilhões e 200 milhões de reais. São 170.794 cotistas. Já comenta aí para mim se você é um cotista desse fundo. O rendimento foi de R$ 1,20 aqui por cota. A ABL total do fundo é de 429 mil metros quadrados. O dividend yield aqui na casa de 12%. Retorno mensal foi de 0,9% positivos aqui, tá? E tanto a vacância física quanto a financeira estão zeradas, pelo menos estavam aí até o final de junho. Bom, vamos aqui para o comentário do gestor. Então, nesse mês, o fundo apurou uma receita total de 18,3 milhões de reais, R$ 1 por cota aqui, que levou ao resultado de 15 milhões e 800 mil reais, 86 centavos aqui por cota. O resultado foi impactado extraordinariamente pelo lucro da parcela de preço da venda das lojas pernambucanas de Garça, em São Paulo, as lojas pernambucanas aqui de Francisco Beltrão, no Paraná, e também as lojas pernambucanas aqui de Caçador, também em São Paulo, que em conjunto somam aproximadamente 1,4 milhão aqui de lucro no mês de junho, equivalente a 0,07 aqui, ou seja, 7 centavos por cota. A gente vê que o fundo tem feito uma movimentação aí de venda de alguns dos imóveis que eles adquiriram, principalmente aí das lojas pernambucanas, que eles adquiriram um pacotão de lojas e aí eles estão vendendo algumas lojas pontuais aí, sempre com lucro aqui. E a distribuição aumentou extraordinariamente para R$ 1,20 por cota no mês de junho de 2022, o que levou as distribuições do fundo para o patamar de 99,4% do resultado auferido no semestre. Esse resultado acima do usual e perto de 100% do resultado do semestre vem em linha com a estratégia de vendas das lojas do portfólio, melhor precificação do mercado secundário das cotas do HGRU, que não está precificando o valor intrínseco das lojas e do fato que atualmente eles já têm um bom saldo de resultado acumulado no fundo, então não é comum eles distribuírem tanto, mas a gestão aqui percebe que essa distribuição pode ser feita de forma tranquila aí por vários motivos que a gente já elencou aqui. Bom, e aqui no âmbito comercial, eles tiveram assinatura do aditivo de locação do ativo Estácio Salvador, conforme eles já haviam adiantado na negociação em relatórios anteriores, inclusive a gente já vem acompanhando esse fundo aqui no canal também. Trata-se do único ativo educacional com contrato típico, que era um possível risco ao portfólio de vacância, apesar do alto valor de multa para o locatário deixar o ativo. Eles fizeram uma negociação que acreditam aí a gestão ser boa para ambos os lados, dado que o site ficou fechado por quase 2 anos, né? O local ficou fechado aí por quase 2 anos devido à pandemia, e era importante para o locatário ganhar um fôlego nesses próximos 2 anos mais desafiadores de mercado, até porque a gente ainda está vendo uma retomada, não foi retomado de forma definitiva ainda, tá? E essa questão aí de aulas online, principalmente, então é um imóvel meio complicado aqui, tá? E por fim, aqui em relação às lojas adquiridas em 20 de dezembro de 2021 pelo fundo, locadas para o Mineirão e Atacadão, no início do mês de julho, foi rescindido consensualmente o contrato de locação da loja de Foz do Iguaçu, antes locado para o grupo controlador da marca Mineirão, e simultaneamente eles assinaram o contrato de locação para o imóvel com o Grupo Açaí. Então, nessa troca de inquilinos, eles não só tiveram uma melhora no risco de crédito, como também foram previstas reformas no imóvel a serem executadas por conta e risco da nova inquilina, que melhorarão diversos aspectos técnicos e aumentarão a área bruta locável do ativo. Para mais detalhes aqui, a gente vai conferir mais tarde, certo? Aqui as vendas das lojas, tá? Então, como informado no relatório de abril de 2022, o time de gestão pretendia vender 150 milhões de reais e realizar aproximadamente 45 milhões de reais de lucro, aí 30% de lucro. Desde o início da implementação dessa diretriz, o fundo vendeu 71,3 milhões em ativos, perfazendo um lucro total de 23,3 milhões, ou seja, mais ou menos uns 33% de lucro, se auferido em conjunto. E aqui a gente tem uma tabela de vendas, tá? Que o fundo fez aqui dos imóveis. Como eu comentei, a maior parte dos imóveis aqui realmente das lojas pernambucanas, tem um Mineirão aqui na cidade de Serra. Aqui a gente tem 71 milhões de reais, valor de venda, um cap rate aqui de 6,09,
R$ 1,27 de lucro por cota. Isso aqui são alguns imóveis só que eles venderam, tá? Eles venderam mais ou menos aí metade do que eles estavam pretendendo aí, que eles já informaram em relatórios anteriores. Um saldo pago aqui de 29 milhões de reais, quase 30, né? E um saldo devedor aqui de 20 milhões de reais. Então, o fundo realmente tem feito algumas movimentações bem interessantes aí com o seu portfólio. Então, além das transações mencionadas acima, há outras lojas que estão sendo comercializadas em fase de exclusividade e diligência por potenciais compradores, que somam aí aproximadamente 60 milhões de reais de valor de venda, perfazendo um lucro potencial aproximado de 18 milhões de reais, sem considerar correções. Então, realmente, eles estão aí com um pipeline interessante de vendas das lojas. E a gente tem notícias relevantes para o portfólio. Então, segundo o ranking 2022 aqui da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, o setor supermercadista brasileiro vivenciou mais um ano de crescimento. Então, em 2021, o setor alcançou 661 bilhões de reais aqui, 3,5% versus 2021, em faturamento representando aí 7,03% do produto interno bruto nacional, o PIB aí nacional. Então, além disso, o lucro líquido bateu novamente o recorde das últimas 2 décadas, superando o resultado de 2020 e 2019, que tinham sido os maiores da série histórica. Então, como esse fundo imobiliário aqui é focado em lojas de varejo, principalmente lojas de varejo de rua, isso é interessante, porque em algumas lojas até eles têm alguns contratos de aluguel em que eles recebem percentualmente aí uma variável aí por faturamento, tá, da loja. Então aqui a gente vê 2014 23 aqui por metro quadrado e aqui em 2021 31 por metro quadrado, tá? A margem do lucro líquido aqui fica mais ou menos na faixa entre 2 e 3%, mais ou menos, tá? Então não é uma bela de uma margem, mas de qualquer forma a gente sabe que um aumento aí no faturamento tem um ganho de escala aí para esses supermercados. Bom, aqui a gente tem a alavancagem do fundo, então na sequência aqui a gente verifica o saldo devedor total do CRIs que o fundo tem e o percentual de alavancagem aqui ao longo dos anos. Então, atualmente está em 4,2% de alavancagem com relação ao patrimônio líquido do fundo e em 10 anos aqui a tendência é que o fundo zere o seu saldo devedor total aqui, zere a sua alavancagem. Aqui a parte comercial do fundo. Então, durante o mês de junho, não houve alteração de ocupação do fundo, aí permanece sem vacância, uma vez que não há espaços a serem alugados, o time comercial se dedica à manutenção do relacionamento com os locatários e na discussão de eventuais pleitos cotidianos na administração dos imóveis da carteira. E nesse início do mês de julho, eles assinaram uma cessão do contrato da loja de Foz do Iguaçu, trocando o locatário DNA, que ocupava no local aí uma loja da marca Mineirão, para o locatário Sendas, que vai operar a marca Açaí. Então, o contrato de locação prevê um novo prazo aí de 20 anos, contados a partir do mês de julho de 22, um novo aluguel fixo aí de R$ 145 mil mensais, 78% acima do aluguel anterior. Além disso, há uma previsão de uma reforma no imóvel a ser feita por conta e risco do inquilino, que vai aumentar a área da loja, vai aumentar o número de vagas, vai reformar as docas, depósito, câmara fria, administrativa, enfim, vai ser uma reforma completa. E após essa reforma, o imóvel passará de uma área construída, área bruta locável de 6.500 metros quadrados para 10.900 metros quadrados, 66% maior que o anterior. Esse imóvel foi adquirido pelo valor total de 17 milhões e 200 e com a cessão da locação, o cap rate do ativo foi elevado de 5,4% para 10,06% ao ano. É um belo de um aumento aqui, a gente vê que o fundo está trabalhando muito bem com esses imóveis. Tá? Então, as fotos atuais aqui do imóvel, a edificação existente, o novo projeto aqui vai ampliar bem a área bruta locável aqui do fundo. Bom, e aqui, em complemento ao que for informado no relatório de maio, foi assinado o aditivo ao contrato de locação da Estácio. Como a gente já comentou aqui, em janeiro desse ano houve um reajuste contratual pelo IGPM de aproximadamente 17,8% do aluguel pago, dado o cenário atual educacional e ainda tímido aí o retorno das aulas presenciais, né, que eles já haviam negociado um desconto no ano anterior, de corrigir o aluguel pelo IPCA ao invés de IGPM. O aditivo aqui conta com desconto no valor recorrente da locação de R$ 78 mil nas competências de maio até o final do contrato, que é a exata diferença entre o reajuste pelo IPCA, mais ou menos uns 10% aqui por ano, ao invés do IGPM, e a definitiva alteração do reajuste pelo IPCA, tá? Então eles vão trocar o IGPM por IPCA. Também tem uma escada aqui de descontos regressivos de R$ 200 mil nas competências de maio até abril de 2023,
e de R$ 120 mil aqui nas competências de maio de 23 a abril de 24, que representam respectivamente 20% e 12% do aluguel anteriormente pago. E aqui vamos dar uma olhada na composição do resultado do fundo em junho de 2022. Então foram 13.600.000 aqui a receita de locação, 3.300.000 de rendimentos imobiliário, além de um ganho de capital aqui de 1.300.000, total de receitas aqui de 18.300.000, tá? 2,5 milhões aqui de despesas, um resultado de 15.800.000, um rendimento anunciado aqui de 22 milhões de reais, para uma quantidade de cotas de 18 milhões, deu aquele R$ 1,20 lá, como a gente pode ver aqui o resultado no ano de 2022 foi de 95 milhões de reais, e eles distribuíram um pouco abaixo aqui desses 95 milhões e 900, distribuíram 95 milhões e 345 mil reais. Aqui a gente vê o resultado do fundo por cota. Então lá em julho de 21 eles tiveram um rendimento distribuído de 72 centavos, um saldo de 25 centavos de resultado acumulado, enquanto que agora em maio de 22, R$ 1,20 e 44 centavos de saldo de resultado acumulado, mas a gente vê que o patamar, o novo patamar aqui, desde março de 22, foi na casa dos 80 centavos, que é uns 10 centavos acima aí do que a gente via até fevereiro de 2022, entre agosto e fevereiro de 22. Então, o fundo tem conseguido aqui um resultado interessante de ganho de capital. Todo mês tem pingado um pouquinho aqui para o fundo, tá? Como a gente pode ver essa barra verde, mas realmente o grosso do resultado do fundo é de receita de locação, o que é bom porque esse fundo consegue, ao mesmo tempo, ter uma receita interessante fixa, digamos assim, e, ao mesmo tempo, também ganhos de capital quase de forma recorrente aqui. Lembrando que eu não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. Bom, a gente tem a liquidez aqui e o número de cotistas do fundo, então 81 milhões de reais aqui de liquidez, tá? E o número de cotistas saiu de 139 mil aqui para 170 mil no último mês aqui, no mês desse relatório. A composição aqui do patrimônio líquido do fundo, então 1.789 milhões aqui em imóveis. Eles têm um outro fundo imobiliário aqui, SPVJ11, 277 milhões, 86 milhões de reais em outros fundos imobiliários, 130 milhões aqui em CRIs, 63 milhões aqui em renda fixa, 9 milhões de parcelas a receber e outros aqui 16 milhões, as aquisições aqui 161 milhões de reais e um patrimônio líquido de 2 bilhões 177 milhões de reais por cota, como a gente pode ver aqui, é R$ 118,26. E aqui a gente tem as aquisições e as vendas, tá, do fundo. Então, até 6 meses a gente tem, conforme a gente vê aqui, então, 500 mil, 3 milhões 700, 7 milhões e meio e 300 mil reais a pagar, 4 milhões 700, 1 milhão e 600 e 2 milhões e 300 a receber. De 6 a 12 meses são só aquisições, tá? Então, são dívidas que o fundo tem aqui, 2 milhões e 26 milhões, e maior que 12 meses, como a gente pode ver aqui também, 92 milhões e 27 milhões aqui a pagar. Aqui os ativos imobiliários do fundo são muitos ativos diferentes, tá? A maior parte deles realmente está no estado de São Paulo, como a gente pode ver aqui, 63%, mas tem no Paraná, Minas, Rio, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina também. São vários imóveis diferentes. Aqui os ativos estão separados por tipo de imóvel, tá? Não é nem pelo inquilino exatamente, tá? Porque são realmente muitos imóveis que esse fundo tem. Ele fez várias compras aí de imóveis grandes e aqui a gente vê a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal por metro quadrado, R$ 51,70 é o aluguel aqui por metro quadrado total educacional, enquanto que o aluguel por metro quadrado total varejista estava aqui em R$ 26,9 em julho de 21, e agora a gente vê um aumento aqui para 56,80 o aluguel por metro quadrado total educacional e 25,50, uma leve queda aqui no aluguel por metro quadrado total varejista. E a vacância permanece zerada desde julho de 2021. Aqui o vencimento dos contratos, então 100% deles vence em 2026 ou após isso, e o revisional dos contratos 1,9% em 22, 0,9% em 23, 14,6% em 24, e o grosso aqui 26 ou depois de 2026, 82,6%. Aí a média ponderada aqui de vencimento dos contratos é de 12,6 anos. Aqui a gente tem os meses de reajuste, então a maior parte realmente é IPCA, tá? 83,5%, e GPM 16,5%. Aqui em setembro temos 36% da receita contratada reajustada e novembro 28%. São os meses mais relevantes aqui para o fundo.
E a tipicidade dos contratos, 17,4% típicos e 82,6% atípicos. E a classificação dos setores de atuação aqui por percentual da receita contratada, 1/3 aqui, 29% educacional, 1/4 aqui, 24% varejo vestuário, e o varejo alimentício aqui 48%, sendo que 11% aqui via SPVJ11. Bom, e aqui para finalizar o vídeo, o início das atividades do fundo se deu lá em abril de 2018, a administradora é a CSHG, tá? Então o custodiante e o escriturador são o Itaú. Aqui é um fundo imobiliário renda híbrido, gestão ativa, tá? Então ele pode investir em imóveis diferentes. Foram 4 emissões de cotas realizadas já. As taxas que esse fundo cobra, 0,7% ao ano sobre o valor de mercado de negociação em bolsa, mais 20% aqui do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA. Essas são as informações sobre esse fundo, o HGRU11. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai publicando por aqui e também compartilhe esse vídeo com quem possa ter interesse no assunto. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!